Olá, boa tarde, bem-vindo ao Espaço do Servidor. A gente destaca no programa de hoje, um estudo revela o setor público é mais produtivo que o setor privado e mostra também o fracasso dos choques de gestão que foram realizados em alguns estados do país. Também a campanha salarial do Sintergs, vamos ver os detalhes de como os servidores vão se mobilizar por todo o estado. E mais ainda a presença dos servidores do DAER no acampamento Farroupilha, mais um local simbólico de luta e de encontro para tratar das questões também do plano de carreira desses servidores. Você é o nosso convidado, fique com a gente. Espaço do Servidor, sempre agradecendo a qualidade aí da sua audiência, agora em novo dia, novo horário, sempre aos sábados às 4 da tarde a gente tem este encontro para analisar a semana que passou e fazer a previsão da semana seguinte. E a que passou foi quentíssima na área política, sobretudo na Assembleia Legislativa, com o aceite do pedido de impeachment da governadora, também com o embate entre oposição e situação na CPI da corrupção. Mas enquanto tudo isso acontece, essa cena aí do xadrez da sucessão, os servidores continuam fazendo o Estado andar, continuam cumprindo suas funções, continuam na luta, né, pelos seus planos de carreira e também pelas suas campanhas salariais. Então, começo o programa de hoje apresentando aí dois militantes dessa luta toda, nosso parceiro aqui de jornada sempre, Sérgio Arnaud, presidente da FESERGS, e o Lucídio Ávila, diretor do Sintergs, o Sindicato dos Técnicos Científicos. Sérgio Arnaud, começo com uma informação importante, que é importante que a sociedade se aproprie, até para que, de uma maneira mais qualificada, possa participar desse debate tão necessário com relação a qual é a função do Estado, do setor público. E o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, divulgou um estudo recente, né, sobre a produtividade no setor público pós-Plano Real. E não é surpresa para os servidores, né, que conhecem muito bem aí o seu meio, mas talvez seja para a sociedade de uma maneira geral. O setor público é mais produtivo que o setor privado? Essa é uma das informações mais importantes, porque ratificada por um instituto oficial, o IPEA, que faz... Insuspeito, né? Insuspeito, que faz esses estudos a serviço do governo federal e para toda a nação brasileira. Nós já tínhamos consciência disso, Sandra, mas o estudo do IPEA mostra que pós-Plano Real, ou seja, de 95 para cá, até 2006, que foi o período de abrangência desse plano, o setor privado teve um ganho de produtividade de 13,5%, enquanto, no mesmo período, o setor público teve um ganho de produtividade de 14,7%, contrariando aquelas teorias que dizem que o setor privado é muito mais ágil e que o setor público tem problemas de corrupção, tem problemas de ser muito grande, paquidérmico, como costumam dizer, pois apesar de todos esses problemas, que não existem apenas no setor público, porque a corrupção é uma coisa que existe em todos os setores da sociedade. Como se a ineficiência fosse inerente ao setor público, exatamente, independente da gestão. Né? Exatamente. Mas esse estudo reflete exatamente aquilo que nós dizíamos, que com a incorporação das novas tecnologias que foram colocadas a serviço da administração pública, o setor público pôde ter e apresentar este resultado muito importante para a sociedade. Por que isso? Porque isto revela exatamente que o setor público é aquele que cuida do bem-estar das pessoas, é aquele que não visa o lucro. E apesar de tudo isso, teve um desempenho, apesar de alguns estados ficarem abaixo de outros, na média geral teve um desempenho extremamente satisfatório, contrariando, como eu disse, aquele discurso de que o setor público precisa ser execrado, tem que ser privatizado para que funcione. Bom, e desses estados que puxaram para baixo essa média, é importante, né, a gente apontar isso, outra faceta importante, né, que revela, que mostra, é que esses estados que tiveram um choque de gestão tiveram redução na produtividade. Exatamente, esse é um aspecto também que nos deixa extremamente satisfeitos. O estudo revelou que aqueles estados que investiram no chamado choque de gestão, o que é o choque de gestão? É a diminuição do número de servidores, o arroxo salarial
como praticado aqui no Rio Grande do Sul. A deterioração dos serviços públicos, esses estados puxaram para baixo a média. E aqueles que investiram no setor público, que melhoraram o atendimento para a sociedade, tiveram um desempenho, um ganho de produtividade superior. Então, isto reforça a nossa tese da FESERGS, dos seus sindicatos filiados, do Sintergs e de tantos outros sindicatos que buscam a melhoria, novos planos de carreira, buscam reajuste, reposição salarial, buscam melhoria do serviço público, porque nós não nos conformamos que esse choque de gestão representa menos saúde, menos educação, menos segurança, menos salário para o servidor público e piora das condições da sociedade. Isso é um dado relevante para a discussão da meritocracia também, né? Exatamente. Esse é um dado que reforça o posicionamento da FESERGS contra essa política de reforma administrativa que o governo do Estado tenta impor aqui no Rio Grande do Sul. Bom, e já que estamos falando, então, com razão e propriedade a respeito da importância, né, de investimento no setor público, vamos falar da campanha salarial aí do Sintergs, que começa a tomar conta do interior. Lucídio Ávila, diretor do Sintergs, qual é a proposta aí para percorrer o interior do Estado, mobilizar então os servidores técnicos científicos? A nossa proposta é nos enganjarmos juntamente com o Sérgio Arnaud, com a FESERGS, na luta pela defesa do funcionalismo público, dos técnicos científicos, os nossos técnicos científicos que foram criados por a Lei 8.186 de 1986, e essa lei que criou o técnico científico naquela época, eles tinham um salário compatível com aquilo que eles fazem, com a sua importância, e tanto que em 1987 o técnico científico ganhava 11.070 cruzados, e o coronel da Brigada Militar ganhava 10.841, o delegado de polícia 9.403, o procurador do Estado 4.333. Já os dados de 2005 mostram que o procurador do Estado passou a 5.648, o coronel da Brigada Militar 4.867 e o técnico científico 1.506, demonstrando realmente uma grande defasagem, e que talvez porque os técnicos científicos trabalham muito, e eu quero frisar quem são os técnicos científicos. É são importante 40, isso, né? São Vamos 42, localizar quem são esses servidores. Exatamente, são 42 profissões de nível superior, são médicos, dentistas, advogados, veterinários e etc. E que funções cruciais para que muita coisa funcione no Estado, né? No programa passado a gente viu a reportagem da Tatiana mostrando o fundamental que foi, né, a participação dos servidores na Expo Inter, por exemplo, né, que é uma feira que promove a nossa riqueza. Sem os técnicos científicos não ocorreria. Exatamente. Esses técnicos científicos, eles planejam, fiscalizam e executam as políticas públicas de governo e estão sempre à frente. E essa defasagem, eu acho que se faz necessário pelo fato de eles não terem, usarem a mídia e sim estarem trabalhando no seu local de trabalho. Tá muito bem, muito justo. A gente continua falando ainda de campanha salarial dos técnicos científicos no próximo bloco, mas antes uma informação importante aí para a logística das associações, dos sindicatos, que é um novo patrocinador que temos a honra de receber aqui no programa, que é a BJ Transportes, uma empresa que oferece serviço de transporte para empresas, sindicatos, federações, colocando carro e motorista, serviço personalizado de alta qualidade e com preços atrativos. Bom, a BJ... Sérgio? Se você me permite, antes do encerramento desse bloco, eu quero deixar um registro. Como esta foi uma semana muito quente, onde foi admitido o pedido de impeachment da governadora e segue o trabalho da CPI, nós queremos garantir à sociedade que os servidores públicos vão manter o serviço público essencial para a sociedade. Independentemente de crise política, independentemente de apuração de corrupção ou não, nós vamos manter o Estado funcionando. É o conceito aí de carreiras de Estado, né? Tá certo. Bom, como falava a BJ, então, telefone 3237-3158, 3237-1977. BJ Transportes, bem-vinda aí, é o espaço do servidor. A gente vai fazer um rápido intervalo, não saia daí não, que é rapidinho, a gente já volta.